Carnaval é festa, alegria, descontração e muito clima de paquera. Mas nada disso pode ser confundido com assédio sexual. Como conscientizar, prevenir e evitar esse tipo de conduta criminosa? Esse é o principal tema de hoje de minha entrevista com a defensora pública Maria Cecília Pinto e Oliveira, coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência. Doutora Maria Cecília, obrigado por nos atender. É um prazer falar com a senhora aqui. Eu que agradeço, Orion, pela oportunidade, né, da gente falar um pouco sobre esse tema importantíssimo e também poder divulgar a campanha que a gente está fazendo. Importante, às vésperas aí do feriadão, da folia, do carnaval, não é isso? Isso. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Maria Cecília, agindo de forma preventiva, mas ativa, né, o que a Defensoria Pública de Minas Gerais está fazendo contra o assédio aí no Carnaval? O que esperar? O que está sendo feito? Então, uma das funções que nós temos lá na Defensoria Especializada na Defesa da Mulher em Situação de Violência é justamente a prevenção à violência, né? E como a gente pode fazer essa prevenção? Por meio da educação em direitos, as campanhas, esses seminários, participação em eventos. E nós tivemos essa ideia, né, juntamente com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que é uma atuação articulada, né, de várias instituições, não só da Defensoria, mas a Defensoria Pública faz parte dessa rede. Nós tivemos essa ideia de promover uma campanha no Carnaval com uma mensagem bem simples, bem direta, para conscientizar as pessoas do quão errada é essa conduta e de quanto isso pode estragar o Carnaval de alguém, né? O Carnaval, que é para ser uma oportunidade para as pessoas celebrarem, as pessoas se reunirem, né? E paquerarem, inclusive, né? Que não tem nada de errado com isso, mas isso não, como o senhor mesmo disse, isso não pode ser confundido com desrespeito, com assédio. Não é não, né? É garantia Não é contra o assédio sexual, né? isso mesmo. Agora, a Defensoria não está sozinha e buscou parceiros para esse projeto. A senhora disse que ela integra aí uma rede de enfrentamento à violência? Isso, essa rede é essa atuação articulada entre instituições, né, a Defensoria, a Polícia Civil está nessa campanha também, a Guarda Municipal também se uniu a essa campanha, e também a sociedade civil, não só as instituições, mas também os representantes dos movimentos e da sociedade civil. Tanto é que a ABRA, que é a Associação dos Blocos de Rua de Belo Horizonte, se uniu aí e vai promover a distribuição desse material entre os blocos. São 28 blocos de Belo Horizonte que aderiram e nós vamos promover essa participação também. E, claro, os patrocinadores é sempre importante, porque nós produzimos, né, mais de 48 mil tatuagens removíveis, né, essas que você lava e sai depois. Então, nós contamos aí com apoio como patrocinadores da CDL de Belo Horizonte, a Câmara dos Dirigentes Logistas, e também o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, também nos apoiou aí. E como a senhora disse, como o evento é muito festivo, é preciso de uma linguagem direta, uma comunicação limpa para que todos entendam. Como é que será feita essa campanha? Qual que é o discurso a ser levado, a mensagem que está sendo levada? Então, além da divulgação que já está sendo feita, né, nessas tatuagens vão haver os dizeres assédio ou não, né? Então, assim, a pessoa pode colar no corpo mesmo, e a gente pensou nessa tatuagem removível porque aí a pessoa não fica com um papelzinho na mão, né, que às vezes perde, suja a cidade, mas nós tivemos uma conversa muito bacana nessa semana agora, na terça-feira, no ensaio do bloco Havaianas Usadas. Nós falamos sobre assédio sexual, né? Demos o recado aí para os foliões, para as foliãs, para passar essa mensagem mesmo de que se levou um não, né? Se tomou um fora, parte para outra, leva na esportiva, nada de desrespeitar, porque você pode estragar o carnaval de alguém, né? Além de Estragar a praticar um festa toda. crime. Isso. Agora, veja bem, uma pesquisa que foi feita em 2020 ainda revelou que 48% das mulheres brasileiras declararam já ter sofrido algum tipo de importunação sexual, constrangimento ou assédio durante a folia. Esses números são alarmantes.
Explica para nós, doutora Maria Cecília, como é que se configura criminosamente o assédio sexual? Bom, o assédio, ele é um conceito mais geral, né, que o próprio Conselho Nacional de Justiça elaborou, referente a essa importunação, né, esse constrangimento com o fim, com a finalidade sexual e sem o consentimento da vítima. Mas essa conduta, esse conceito mais genérico, abarca vários crimes que podem ser configurados aí. O mais comum entre eles é o crime de importunação sexual, que é o que mais comumente acontece num ambiente como o do carnaval, nos blocos, né? É aquela a importunação da pessoa que é promovida pelo assediador com a finalidade sexual e sem o consentimento da vítima. Aquela passada de mão, né, uma carícia indesejada, um beijo à força, né? Isso tudo pode configurar aí a importunação sexual. Mas existem os casos mais graves também, né? O caso que existe uma relação e é feito um emprego de força, né, de violência ou de grave ameaça, pode configurar um estupro. E lembrando que o consentimento para ser válido, a pessoa tem que estar em condições de expressar aquele consentimento. Então, se, por exemplo, a pessoa está tão embriagada, né, tá tão, fez o uso de alguma substância entorpecente que não dê a ela condições de dizer não, e uma outra pessoa pratica com ela um ato sexual, isso pode configurar estupro também. Lembrando que a nossa lei é expressa que as pessoas com idade inferior a 14 anos não têm condições de consentir. Então, né, com criança, não se brinca disso, né? Respeitar as crianças, respeitar nossas adolescentes aí, porque pode sim configurar um crime de estupro também. Mas existem outras condutas, né? A gente teve um caso aqui em Belo Horizonte, né, de um assediador, ele foi, se insinuou aí para uma moça, para uma foliã, e ela disse não, e ele foi e agrediu ela fisicamente, né? Então, foi um crime até de lesão corporal. Tem outros que xingam também, e essa é a Uhum. grande diferença, né, para paquera. O paquerador, se ele ouve um não, ele leva na esportiva, vai embora, né, parte para outra, e o assediador não, ele normalmente reage com violência, desqualifica a vítima, então pode configurar também um crime de injúria, né? O crime de ato obsceno, também a contravenção de ato Sim. obsceno, quando a pessoa se masturba em público, né, mostra os genitais. Então, são inúmeras condutas aí que podem configurar o assédio sexual. Ou seja, o assédio ele pode acontecer sem o contato físico com a vítima. Sem o contato físico, por exemplo, quando o assediador emprega, né, ele usa dizeres aí que objetifiquem aquela mulher, né? Eu falo mulher porque as mulheres são a maioria das vítimas, né? Pode acontecer com os homens também, mas normalmente as vítimas são do gênero feminino. Então, o assediador pode empregar dizeres aí que desqualifiquem aquela mulher, que objetifiquem ela, né? E isso sim é assédio, né? Independente do contato físico. Uhum. Quer dizer, agora, identificar, distinguir assédio de uma paquera, né? Existem várias formas de identificar isso, quem é um assediador e quem está apenas paquerando, né? Sim. Eu gosto de falar em três pilares que diferenciam essas duas condutas, né? A primeira delas é o respeito, né? Quem paquera, respeita, né? Chega, faz um elogio, né? Um elogio respeitoso, sem conteúdo sexual, puxa assunto, né? Sempre de uma forma respeitosa. Quem assedia, não, né? Como eu disse, costuma empregar dizeres aí que desqualificam a mulher, que desrespeitam ela, objetificam, né? Palavras realmente que ofendem, né? E também a reciprocidade. Normalmente na paquera existe aquele interesse recíproco, aquela troca de olhares, né? Um claro Uhum. interesse ali entre as duas pessoas envolvidas, né? No assédio, não. O assediador não está preocupado se aquela pessoa está interessada ou não. Então, normalmente ele chega pegando a pessoa, né? Tocando a pessoa sem a permissão dela, né? E, por fim, o consentimento. Então, o paquerador, a pessoa que está paquerando, sabe ouvir um não e leva na esportiva, como eu falei. Já o Uhum. assediador, não, ele normalmente reage com agressividade, desqualifica, né? Xingamentos, né? Ele não está preocupado se a pessoa quer ou não aquela conduta, né? Então, com esses três pilares, eu acho que dá para diferenciar bem as duas condutas.
E na paquera, sempre assim, o interesse mútuo, digamos assim, né? O Sim, com certeza, como eu consentimento. falei, a reciprocidade Aham, é a troca de olhares. Então, assim, você vê quando duas pessoas estão, né, interessadas. Então, viu que aquela pessoa ali não está dando ideia, não está nem olhando para você, parte para outra, né? Vai se divertir, vai, não insiste, né? Porque a insistência também, quando ela é assim, quando a pessoa já falou não, também configura o assédio. é. E essa mesma pesquisa, doutora Maria Cecília, que eu me referi aqui de 2020, né? Ela identificou que as principais violências sofridas são, primeiro, verbal, 50%, física, 22%, e agressões, tanto verbais quanto físicas, 28%. Enfim, o assédio por si só ele é um crime e além de ser um crime, é uma porta aberta para vários outros, né? Entrada de outros crimes, como importunação sexual, que a senhora disse há pouco, né? Sim, com certeza. E a gente quer, todas nós queremos, né, um ambiente de respeito no carnaval, a gente pode se divertir, a gente pode aproveitar a folia sem precisar partir para essas condutas, né, que agridem a outra pessoa. Então, assim, se a gente quer uma sociedade mais igualitária e de respeito entre homens e mulheres, né, então vamos evitar esse tipo de conduta que ela não leva a nada, né, pode Uhum. levar, assim, a uma ficha criminal aí com antecedente. Então, Sim. é melhor A evitar. senhora, a senhora explicou há pouco aí como é que se caracteriza esse crime de importunação sexual. Você pode dar mais alguns exemplos práticos aí de como que isso pode se caracterizar como tal? Sim, agarrar a pessoa à força, né? Passar a mão. Outro crime também que as condutas que geraram esse tipo penal, porque esse tipo penal ele é muito recente, sabe? Ele é de 2018, esse crime. Foi uma alteração no Código Penal bem recente. As condutas que motivaram a edição, né, essa alteração na nossa lei penal, foram aqueles casos de importunação sexual nos metrôs e trens urbanos, que alguns homens estavam, né, se masturbando e ejaculando nas mulheres, assim. Então, aquela conduta não era grave o suficiente para configurar um estupro, porque o estupro ele pressupõe violência ou grave ameaça. Ou então, aqueles casos que eu falei, que a pessoa não tem condições de consentir, seja porque ela está embriagada, seja por ela ter alguma limitação ou deficiência, né? Ou por ela ser menor de 14 anos. Tirando esses casos, por exemplo, uma mulher adulta que está lá andando no metrô, voltando do trabalho, e um sujeito vai lá e ejacula nas costas dela, nas nádegas, né? Sem o consentimento dela. Não tem ali a violência nem a grave ameaça. Então, a gente tinha uma lacuna, né, da lei aí para essa conduta. A gente tinha a importunação ofensiva ao pudor, né, mas a importunação ofensiva ao pudor era só uma contravenção, ou seja, uma infração penal menos grave, né, então, e ela tinha que ser praticada em ambientes públicos. A importunação sexual, ela veio para preencher essa lacuna, porque ela pode ser praticada tanto em ambientes públicos, como acontecia no caso dos metrôs, né, dos trens, e pode acontecer nos blocos de carnaval também, que normalmente são na rua, né, mas pode também acontecer em ambientes privados, então num baile de carnaval fechado, numa festinha fechada, também pode configurar essa importunação. Então, assim, é aquela carícia nos seios, né, aquela passada de mão nas nádegas, o beijo à força, né, sem o consentimento, todas essas condutas aí podem configurar a importunação sexual. Doutora Maria Cecília, se uma pessoa estiver numa situação como essa, nós estamos falando de um feriadão em que normalmente quase tudo fica fechado, né? O que que a pessoa deve fazer? Como buscar ajuda? A defensoria, por exemplo, vai estar de plantão? Então, Orion, primeiro, né, eu sempre dou essas três dicas para as pessoas que são vítimas de assédio, né, principalmente as mulheres aí, como eu disse, são as principais vítimas. Primeiro, não se culpar por aquela violência sofrida, né, a forma como você se veste, a forma como você se comportou, ai, mas bebi demais, eu também não devia ter exagerado daquele jeito. Não, você não é a culpada, você foi vítima. Então, isso é muito importante essas pessoas terem essa noção, não se culparem. Segundo, não se cale, né? Comente com as pessoas que estão ali com você, elas podem te ajudar, né? As amigas, alguém que tenha visto alguma coisa, para aquela pessoa ser uma possível testemunha desse fato, né? E, terceiro lugar, denuncie, né? Então, mesmo no feriado de carnaval,
vão ter unidades móveis aí da polícia, viaturas acompanhando aí os bloquinhos. Então, como eu disse, na maioria das vezes as condutas de assédio sexual configuram crimes, então você pode registrar um boletim de ocorrência, né? A polícia realmente certamente tem plantão. E no caso da defensoria, tem o plantão sim, mas é um plantão mais de emergências, né? De urgências. Mas depois do carnaval, se essas pessoas que sofreram essas condutas quiserem uma orientação nossa, né? Nós funcionamos ali na Rua Araguari, 210, quinto andar, no DEM, né? Que é a Defensoria Especializada na Defesa da Mulher, e nós podemos sim prestar melhores orientações sobre o que fazer, como organizar as provas para mover uma ação de indenização contra aquele assediador, né? E a gente funciona aí nos dias de semana, né? No horário comercial. Essas mulheres podem nos procurar sim para que nós possamos orientá-las. Doutora Maria Cecília, e quando essa situação acontece em nossas escolas, existe alguma campanha interna para prevenir? Como deve ser feita essa abordagem? Às vezes é preciso investigar alguma denúncia, né? Sim, nas escolas, por exemplo, se existe uma conduta entre professor e aluno, alguém que tem uma hierarquia, né, uma diferença hierárquica, aí realmente pode ficar configurado aí o crime de assédio sexual propriamente dito, que pressupõe essa diferença entre hierárquica, né, essa superioridade hierárquica entre o assediador e a vítima. Nós não temos ainda uma campanha propriamente dita contra o assédio nas escolas. O que a Defensoria já promoveu, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, foi um projeto para capacitar professores e professoras para falar sobre essas questões de violência contra a mulher, né? Violência de gênero. Então, a gente falava sobre esses estereótipos, né? De, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Não existe isso, né? Nós temos que romper esses estereótipos para promover uma sociedade mais igualitária, né? Por que uma mulher não pode ser uma atleta? Por que uma mulher não pode ser piloto? Né? Não existe profissão de mulher, profissão de homem, né? Então, era mais sobre essas questões. A gente falava um pouco também sobre a Lei Maria da Penha e sobre a desassociação entre a masculinidade e a violência, né? Não é porque alguém é homem que essa pessoa tem que ser violenta, tem que resolver as coisas na base da força. Então, foi mais nesse sentido que a gente promoveu esse projeto, salvo engano, foi em 2016 ou 2017. Então, a gente capacitou os professores e professoras da rede pública municipal para debater esses temas com os alunos e alunas. Mas nós não criamos ainda um protocolo sobre assédio sexual com as escolas. É uma excelente ideia, a gente pode pensar nisso aí também. Seja como for, professores precisam ser capacitados a isso também, né? Os pais precisam ser orientados, né? Com certeza. Tá. Doutora Maria Cecília, como a gente sempre fala, eu gostaria que a senhora fizesse para a gente aqui uma indicação de leitura para a nossa audiência. Pode ser, por favor? Claro. Bom, eu tenho um livro aqui, eu comprei até no último congresso da Defensoria, o título é Questões de Gênero, é uma série de artigos, né, organizados aí por 3 autoras, né, a Mariângela Gama de Magalhães Gomes, a Chiavelli Facenda Falavinho e a Jéssica da Mata. E são várias questões relacionadas à violência de gênero, com uma abordagem sob a ótica das ciências criminais. E é interessante que um dos artigos é justamente intitulado Abuso Sexual nos Transportes Públicos, Problematização do Direito Penal Sexual sob a Perspectiva de Gênero. Então, é um tema que a gente abordou aqui mais cedo, né, que eu falei, que foram as condutas que geraram e a modificação da lei penal para prever o crime de importunação sexual, justamente aquelas condutas praticadas no transporte público aí nas grandes cidades. Então, questões de gênero, uma abordagem sob a ótica das ciências criminais. Boa indicação, com certeza, obrigado por isso. Também agradeço a doutora Maria Cecília Pinto Oliveira, que é coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência aqui na comarca de Belo Horizonte. Falamos aqui sobre como evitar, conscientizar, prevenir e evitar esse tipo de conduta criminosa que é o assédio sexual durante a folia aí do carnaval. Doutora Maria Cecília, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora. Eu que agradeço, Orion, a oportunidade aí da gente divulgar nosso trabalho e da gente divulgar a campanha também. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao nosso canal no YouTube e deixe lá seus comentários e sugestões. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.
Tchau, tchau, obrigada.